Olá, turma! Bem-vindo à nossa aula. Vamos fazer uma revisão do nosso objeto do conhecimento, a escravidão africana e suas formas de resistência. Para começar, precisamos fazer uma pergunta pertinente. De onde eram os escravos? Os escravos eram povos de diferentes partes do continente africano. Eles tinham características físicas e culturas próprias. Eles trouxeram consigo hábitos, línguas, tradições que marcaram profundamente o nosso cotidiano, a nossa história. Os africanos chegaram à América devido a algumas rotas, e é preciso conhecê-las. A Rota de Guiné, a Rota da Mina, a Rota de Angola e a Rota de Moçambique foram as principais rotas entre a África e a América Portuguesa. Isso se deu devido ao comércio de africanos pelo Atlântico em 1441, durante as grandes navegações, quando os portugueses levaram os africanos para Portugal, na condição de escravo. E assim, eles foram totalmente dominados. Porque os africanos não vieram para cá de livre e espontânea vontade, não. Eles foram trazidos para trabalhar como escravos. Isso se deu devido ao avanço das plantações da cana-de-açúcar no Nordeste, lá em meados do século XVI. Os africanos, ao entrar no Brasil sistematicamente e em maior número. Guerra e escravidão, no período escravista, sempre andaram juntas, porque, para conseguir pessoas na África para vendê-las na América, foi um negócio altamente lucrativo, que durou mais de 300 anos. E neste processo estão os autores, os europeus, os africanos e os brasileiros, de diferentes condições sociais. Pensar em algo desumano é pensar na travessia. E nas fortalezas do litoral africano, homens, mulheres e crianças eram forçados a embarcar em navios pequenos e frágeis, conhecidos como os navios negreiros. As condições da viagem eram péssimas. A comida era pouca e de má qualidade. As pipas de água também eram poucas, para não ocupar lugar nos navios. E assim, cada escravo recebia apenas um copo de água a cada 2 dias. Trabalho e violência sempre andaram juntas durante esse período. Sabe por quê? Porque os escravos trabalhavam de 12 a 15 horas por dia e muitas vezes eram utilizados nas manhãs de domingo e feriado para consertar estradas e cercas. E eram vigiadas o tempo todo pelos seus feitores, e se não fizessem o seu trabalho direito, eram castigados. Onde houve-se escravidão, houve-se resistência, porque nenhum grupo humano jamais aceitou a ser escravizados, e por isso desenvolveram várias formas de resistência. Podemos citar, por exemplo, a capoeira, como uma forma de diversão e defesa desenvolvida no Brasil pelos africanos escravizados e seus descendentes. Hoje, a capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira e ela é reconhecida no Brasil e no exterior. Outras formas de resistência foi a formação de quilombos por toda a América escravista. É necessário ressaltar que o maior e mais duradouro de todos os quilombos brasileiros foi o Quilombo dos Palmares, e que hoje existem povoações
habitadas por descendentes dos antigos quilombolas, que são conhecidos como remanescentes de quilombo. Enfim, a abolição da escravatura no Brasil. E ela foi um processo. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos. Em 1871, a Lei do Ventre Livre garantiu a liberdade aos filhos de escravos. Em 1879, houve-se uma campanha abolicionista liderada pelos intelectuais e políticos pedindo o fim da escravidão. Em 1885, a Lei do Sexagenário, que garantia a liberdade aos escravos maiores de 60 anos. Em 1888, aprovada pelo Senado e assinada pela Princesa Isabel, a Lei Áurea, que dava fim à escravidão no Brasil. E para saber mais, é só acessar o link abaixo. Aqui está os meus contatos pessoais. Gostaria de ressaltar que estarei disponíveis nos grupos de WhatsApp para tirar qualquer dúvida. Bons estudos. Obrigada.